Nós estamos com a Vitória, lá direto de Manaus. Nós Oi, temos pessoal. aí a Tati. A Tati sumiu daqui. Cadê a Tati? A Tati Aqui, tá aí? sou pequena, mas não me perca, não. Agora você voltou. Então eu vou deixar a Tati aí fazer as apresentações, depois ela passa a palavra para a Vitória. Dúvidas no chat, a gente vai respondendo e vai rendendo o assunto. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não vim aqui fazer uma live com vocês, né? Tava com saudade. E hoje a gente trouxe um destino que é único. É maravilhoso, assim, simplesmente a gente fala Manaus e fica já com aquela vontadezinha de ter mais conhecimento, de viajar no destino na cidade. Então, assim, nada melhor que a Vitória, que é da nossa parceira, que é a Amazon Explorer, que vai dar uma aula de tudo sobre a cidade. Então, assim, tenho certeza que a gente vai ficar no final da apresentação com vontade de ir para lá. Semana passada, eu e a Vitória, a gente se encontrou num jantar, assim, a gente marcou um jantar e foi conversando. Gente, eu vou confessar para vocês, eu nunca tive um interesse, assim, muito grande de ir para lá. Depois que eu conversei com a Vitória, eu falei, meu pai, preciso ir. Preciso ir porque, assim, é muita coisa para ver, muito gostoso. Você vê as fotos, ela vai contando de um jeito tão autodidático, assim, que dá muita vontade mesmo. Então, galera, hoje, para mim, está sendo muito especial trazer a Vi, porque ela é uma parceiraça da HTL, Amazon Explorer. Todo o conteúdo deles está lá no nosso online, tá? Então, se vocês forem acessar a parte tanto de hotelaria como a parte de transfers e passeios, tá tudo carregado. Vi, se eu não me engano, até o ano que vem, né? Isso. Já tá com as tarifas até o ano que vem. Isso. Então, Sim. Pessoal, tá lá, o portfólio da Amazon Explorer. Se vocês quiserem entrar também só para dar uma fuçada, para ver o que tem de tours, os valores dos transfers. O ideal é vocês irem, né, vendo, assim, pesquisando para dar uma olhadinha como que tá o valor e tudo mais, para quando chegar o passageiro, vocês já saberem de letra, tá bom? Eu vou deixar, então, vocês com a Vitória. Oi, Carlinha, Posso perguntar? Tem um material digital, Vitória? Você tem material digital que dá para a gente disponibilizar? Tem. A Vi, ela disponibilizou para mim. Eu só ainda não mandei para vocês, Carlinha, porque eu vou passar em PDF, tá? A Vi passou para mim em Word para eu conseguir extrair as fotos, que estão lindíssimas, vocês vão ver. Mas eu vou passar em PDF e vou mandar para você colocar, tá bom? Beleza, porque a gente coloca lá na pasta do destino, aí o pessoal pode ir acessando e pegando esse conteúdo. E tá rico de informação, viu? O material que a Vitória fez tá rico de informação. Aqui a gente vai passar os pontos, né, para não ficar também muito extenso, mas lá tá completíssimo, tá bom? Legal, e eu queria dizer que Giordano está na sala, e a Giordano é o agente a qual eu me referi, então agora eu vou ficar bem quietinha. Legal, que bom. Vi, contigo, passo a bola para você. Tá. Oi, gente, boa tarde. Estou super feliz de estar compartilhando esse momento aqui com vocês, de ter sido convidada pela Tati, pela IHTL, para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, do nosso conhecimento em relação a Manaus com vocês. Então, vamos lá, gente. Opa, estou tendo dificuldade em passar o slide, só um minutinho. Vi, me fala qualquer coisa. Pronto, foi. Vamos lá. Gente, então, eu vou começar falando um pouquinho da história de Manaus, para que vocês possam entender o que nós temos de interessante aqui na nossa cidade. Eu acho que em relação a todo destino, é importante a gente saber um pouquinho da história local, porque isso dá muita base para que a gente compreenda como são as coisas, como elas funcionam, de onde elas partiram. Então, vamos lá. Como todas as cidades aqui no Brasil, a gente sofreu uma influência dos portugueses muito grande. A presença portuguesa, ela já era notada aqui na região que hoje é Manaus, desde meados do século XVII.
Então, eu estou falando ali de 1658, alguma coisa assim. E os portugueses, eles já estavam presentes aqui. 10 anos depois da primeira presença notada de portugueses aqui, houve a construção de um forte. E ao redor desse forte foi se formando a primeira vila que nós tivemos aqui. E com o passar dos anos, essa vila se tornou Manaus. Gente, em relação à presença indígena, durante esse período, entre o século XVII e século XVIII, muitos indígenas eles foram trazidos da região do Alto Rio Negro e do Médio Rio Negro para as proximidades de Manaus. E aí várias etnias foram se agrupando ao redor do que era a vila de São José da Barra e posteriormente se tornou Manaus. E em função desse agrupamento, desse movimento que aconteceu, com o passar do tempo houve também a miscigenação. Aqueles índios que se casavam com brancos, posteriormente recebiam a autorização da coroa portuguesa para se tornarem índios livres. E assim foi que surgiu as primeiras pessoas nascidas aqui em Manaus. Eu gosto bastante de falar dessa questão da miscigenação, porque quem nunca veio aqui na nossa terra tem aquela dúvida. Nossa, como são as pessoas lá de Manaus? Como são as pessoas que eu vou encontrar? Todos aqui têm característica indígena? Sim, gente. A grande maioria da população amazonense tem traços indígenas muito fortes. Isso é uma coisa que está muito presente na gente, fisicamente falando e culturalmente falando também. Nós temos vários costumes que têm a ver com essa nossa raiz mais indígena, tá bom? Então, sim, dificilmente vocês vão encontrar pessoas aqui em Manaus que não tenham pelo menos uma ou duas características, seja na aparência física ou seja na maneira de viver a vida no dia a dia. Então, gente, com o passar dos anos, Manaus ela se tornou uma cidade de grande importância econômica quando nós começamos a viver o ciclo da borracha. E acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar que foi a questão da exportação da borracha brasileira, ela partiu daqui da região norte, e Manaus, porque já era considerada um centro naquela época, foi uma cidade de grande relevância em meio a esse movimento econômico. E aí a gente tem um período que vai mais ou menos de 1870 até 1910, 1912, em que Manaus teve um papel fundamental na questão da exportação da borracha para o mundo todo. Então, aqui, a região norte era responsável pela produção e pelo abastecimento de uma quantidade imensa de borracha, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Por conta disso, vocês devem imaginar que nós fomos bastante beneficiados. Foi nesse período que o governo começou a entender a importância da urbanização da cidade, da construção de locais que poderiam atrair musicistas e bailarinos. Então, nessa época, nós recebemos uma influência muito grande da Europa, principalmente. Manaus era considerada a pequena Paris dos trópicos. Mas por quê? Porque, em função de todo esse dinheiro que rodava, que circulava por aqui, por Manaus, os barões da borracha, que eram aqueles grandes empresários que estavam envolvidos nesse movimento econômico, eles tinham interesse em aproximar a Europa daqui de Manaus. Vocês imaginam, se hoje em dia a gente já está distante de muita coisa, imagina naquela época, vários séculos atrás. Então, aqui no coração da Amazônia, esse movimento econômico proporcionou a vinda de aspectos culturais muito importantes para a gente. E foi mais ou menos nessa época que nós tivemos construções bem legais, que até hoje em dia são muito visitadas, como o Teatro Amazonas, por exemplo. Que a gente tem essa fotinha aqui do Teatro Amazonas, acredito que vocês estão conseguindo ver. O Teatro Amazonas, ele é um dos principais exemplos, um dos principais símbolos histórico-culturais que a gente tem desse período. Então, várias peças que foram utilizadas na construção desse teatro, elas foram trazidas pré-prontas de navios da Europa. E assim como a decoração, como as pinturas internas, como a mobília, como os cristais. Então, dentro do teatro, espero que um dia vocês tenham a oportunidade de vir visitar Manaus e fazer essa visita. Dentro do teatro, quando você entra e inicia o passeio, você se depara com uma riqueza de detalhes tão impressionante.
E quando você pensa lá atrás, nossa, isso foi construído há tanto tempo. E aí você tem a oportunidade de visualizar algumas fotos dentro do teatro que mostram exatamente a época da construção dele. E aí vocês percebem que tudo ao redor era floresta. Gente, é muito impressionante. Porque, vou puxar agora a sardinha para o lado de Manaus. O nosso teatro é belíssimo. Não à toa é considerado um dos teatros mais bonitos do mundo. Então, a gente tem cristais que vieram da Alemanha, mobília que veio da Rússia. Então, artistas que vieram de várias partes da Europa para contribuir com as suas pinturas, com as suas esculturas. Então, é uma riqueza muito grande. Assim como o Teatro Amazonas, houve também a construção do mercado municipal nessa época. E o nosso mercado, ele tem estilos ele tem uma mistura de estilos, e o Art Nouveau, ele é bastante presente na construção do nosso teatro, aquela questão do metal aparente, dos vitrais. Então você consegue perceber que existia, de fato, uma busca pelo requinte, uma busca por aquilo que era considerado luxuoso nessa época. Temos também outras construções que são bem interessantes desse mesmo período, como o Palácio Rio Negro, o Palacete Provincial, tá bom pra caraca. o Palácio da Justiça. Então, gente, principalmente a região do Centro Histórico de Manaus tem muito a oferecer para os nossos visitantes. É realmente apaixonante. Você caminha por aquelas ruas e quando você pensa, nossa, eu estou no coração da floresta amazônica e isso está aqui. É bem legal, bem bacana. Mas como todo ciclo chega ao seu fim, isso aconteceu também com o ciclo da borracha. Então, a partir de 1912, a gente observa uma queda muito importante, assim, muito relevante. A borracha que saía da Amazônia, ela já não era mais interessante para o mercado internacional, porque em algum momento a Inglaterra criou a sua própria plantação de seringueiras, muitas numa quantidade incrível, na Malásia. E de lá da Malásia, a escoação desse produto ela era muito mais fácil quando comparada à escoação que a gente podia proporcionar saindo daqui. Por conta disso, houve um declínio considerável na economia gomífera aqui do nosso estado. E Manaus passou mais ou menos um período de 40, 45 anos em que a nossa economia ficou bem em baixa. Posteriormente, mais ou menos no ano de 1956, foi criada a Zona Franca de Manaus. Então, até os dias de hoje, a gente ouve muito falar, principalmente daqueles viajantes que já são mais idosinhos, eles sempre perguntam, e a Zona Franca de Manaus? O que eu consigo comprar importado em Manaus que tem valores diferenciados? Mas o que acontece, gente? Nós tivemos 10 anos brilhantes de Zona Franca aqui no nosso estado. E posteriormente, quando foi completado 10 anos, o decreto-lei que criou a Zona Franca, ele instituiu o Parque do Distrito Industrial que nós temos aqui em Manaus. Então, Manaus deixou de ser uma área de Zona Franca e os incentivos fiscais eles foram voltados para trazer indústrias para cá. Justamente porque nós temos uma área de floresta muito ampla e muito preservada. Então, para que a nossa economia ela não fosse voltada em extrair da floresta produtos para comercialização, houve essa implementação do Parque Industrial aqui em Manaus, visando também proteger o nosso patrimônio natural. Então, lá nos anos 1960, final dos anos 60 e início dos anos 70, foi que nós começamos a receber aqui na cidade grandes fábricas, grandes indústrias, como, por exemplo, a Samsung, a Motor Honda. Então, hoje, a economia daqui de Manaus, ela é principalmente baseada nas indústrias, na atividade portuária, porque nós temos os maiores portos da região norte e daqui a gente distribui muitos produtos que abastecem os estados de Rondônia, de Roraima, Roraima via estrada, mas muita coisa chega nos nossos portos, do Acre também. E em terceiro lugar, o comércio. E dentro dessa parte de comércio, a gente tem as atividades turísticas. Então, gente, hoje em dia, Manaus, falando aqui um pouquinho da atualidade, hoje em dia, Manaus é uma cidade que oferece muitas coisas interessantes para o seu cliente, para o seu viajante, para os turistas que a gente recebe aqui. É uma cidade extremamente eclética, em que você tem a possibilidade... Olha, meu sonho é me aproximar da floresta amazônica, eu quero ter um contato mais próximo com a natureza, eu quero ter uma experiência mais tranquila desse tipo. Nós temos como atender perfeitamente bem. Porque saindo daqui de Manaus, partindo daqui, você tem a opção de visitar vários geobolotes.
Retornando para Manaus, eu quero ter uma experiência mais cultural, mais histórica. A gente possibilita isso também, justamente por causa dessa raiz histórica que nós temos aqui na nossa cidade. Então, Mas Manaus é dá uma para dormir cidade... na floresta, Vitória? Sim, é possível. Os Jungle Lodges parceiros, eles oferecem passeios, pacotes, que vão desde 1 noite e 2 dias até 4 noites e 5 dias, ou 5 noites e 6 dias. Alguns deles oferecem a possibilidade para que, de fato, o nosso visitante ele faça um pernoite na floresta. É claro que essa é uma solicitação que precisa ser previamente verificada, porque todo um staff vai organizar isso, mas é possível sim. Então, essa imersão dentro da floresta, aliada à possibilidade de um city tour histórico, algo que mostre realmente as belezas da cidade em si, é totalmente possível. Então, a gente consegue atender muito bem os nossos visitantes que vêm para cá e querem exclusivamente uma experiência na floresta. A gente também consegue atender muito bem aqueles visitantes que buscam uma experiência puramente urbana e aquele visitante que quer fazer a junção das duas coisas, para que a viagem dele seja uma experiência magnífica. É que é um destino... já é um destino que ele já tem o seu encanto, né? Já tem o seu charme e já tem as suas particularidades. Então, a experiência para ser potencializada é muito fácil, né? Vamos dizer assim, porque tem muita opção para ser explorada. Então, o passageiro que vai para Manaus é um passageiro que já tem uma visão de experiência diferenciada, né? Sim, tranquilamente, tranquilamente. E se você alia um produto que envolve floresta e um produto mais urbano, por exemplo, o seu passageiro ele tem 1 semana para passear aqui em Manaus sem parar, sem ficar entediado e saindo daqui maravilhado. A gente consegue proporcionar isso de maneira bem legal, sem que o cliente tenha aquela sensação, poxa, eu vim para cá para Manaus e não tem nada para eu fazer, nada para eu conhecer, de maneira nenhuma. Tranquilamente, a passageira vai passar 1 semana aqui e vai sair encantado. E é isso, gente. Em relação a Manaus, nós somos uma cidade grande, né? Nós temos, em média, de acordo com o último censo, que foi em 2010, então de lá para cá, com certeza, a nossa população ela aumentou bastante. Nós temos em torno de 2.200.000 habitantes. Então, isso é bastante, isso ajuda vocês a terem uma noção de o quão Manaus já é uma cidade grande mesmo. Agora eu vou passar aqui o slide. Passou para todo mundo? Bacana. Gente, escolhi falar um pouquinho de 3 hotéis, tá bom? Temos muitos outros parceiros aqui em Manaus. Eu acredito que vocês consigam consultar todos através do portal da IHTL, mas eu decidi falar desses 3, começando daquele que é mais próximo ao centro da cidade, começando pelo Sampo, que de fato fica no centro da cidade, até o Novo Hotel, que fica no bairro do Distrito, tá bom? Então, gente, por que eu gosto muito de falar do Hotel Sampo? Ele é uma opção que faz parte da rede Manaus Hotéis e ele fica localizado muito próximo ao Teatro Amazonas. Em frente ao Teatro Amazonas, nós temos uma praça que ela se chama Largo de São Sebastião. É uma das áreas mais comentadas aqui de Manaus. Se vocês fizerem uma busca rápida na internet, vocês vão ver que não dá para vir aqui em Manaus sem dar uma voltinha lá no largo e tomar um tacacá ou comer um tambaqui de banda. E é também uma área bastante boêmia. Por que essa é uma opção que eu recomendo? Se o seu cliente tem um perfil que ele gosta de sair de noite, ele gosta de dar uma volta, ele quer ter acesso caminhando a pontos turísticos, áreas de interesse, então com certeza o Hotel Sampo ele é uma boa opção. E ele tem uma tarifa bastante razoável e é um dos poucos hotéis do centro da cidade que conta com piscina. Então é por isso que eu acho que ele é bastante interessante. E aí ele fica próximo também da Avenida Eduardo Ribeiro, que é uma das principais avenidas do centro da cidade de Manaus. Ele é bastante bem localizado e é por isso que fica aqui a minha recomendação em relação a ele, tá bom? Nós temos também o Quality Hotel. O Quality Hotel, ele já fica no bairro de Adrianópolis. É um dos melhores bairros daqui de Manaus e é um bairro relativamente próximo ao centro da cidade. Coisa de 15 a 20 minutos de Uber. Esse hotel, ele tem um perfil mais executivo, mas ele também atende muito bem famílias, porque ele tem algumas opções de apartamentos conjugados. Então, se você tem uma família interessada em viajar para Manaus e o seu cliente ele tem aquela preocupação, eu quero privacidade, mas ao mesmo tempo eu não quero que os meus filhos fiquem longe de mim.
Então, o Quality é uma boa opção, tá bom? E ele tem uma área de lazer bem interessante e ele fica muito próximo ao Manauara Shopping, que é o principal shopping que a gente tem aqui em Manaus. Então, para aquele cliente que, principalmente aquele cliente que está acompanhado mesmo pela família, que quer uma opção, sabe, no final do dia eu quero relaxar, eu quero dar uma volta, eu quero tomar alguma coisa. Então, o Quality ele é bem bacana, porque aqui no bairro do Adrianópolis também a gente tem vários restaurantes que são muito frequentados pelos nossos visitantes, como o Banzeiro, que é um restaurante muito conhecido, acredito que alguns de vocês que já deram uma pesquisa rápida pelo Destino Manaus já ouviram falar dele, o Choupana, esses são restaurantes de comida regional. E por isso eu considero o Quality uma boa opção. E o Novo Hotel, gente? O Novo Hotel, ele tem um perfil voltado para atender aquele seu cliente que está fazendo uma viagem corporativa. Por quê? Porque ele fica no bairro do Distrito Industrial. Então, a grande maioria dos clientes que a gente recebe aqui em Manaus, que são clientes do corporativo, eles vêm por conta das indústrias que nós temos aqui. Partindo desse princípio, é interessante que o seu cliente ele fique hospedado próximo do local que ele vai estar precisando visitar, que ele vai estar tendo que se locomover para trabalhar. Mais uma coisa super interessante em relação ao Novo Hotel. Com o fechamento do Tropical aqui em Manaus, o Novo Hotel ele é o único hotel que tem uma estrutura de resort. Então, ele tem várias quadras, ele tem quadras poliesportivas, ele tem quadra de tênis, quadra de futebol, ele tem uma piscina imensa, ele tem uma área de lazer muito bacana. Então, vamos supor que você está atendendo uma família e essa família fala para você, olha, eu busco um conforto, uma estrutura dentro do hotel com esse perfil para que os meus filhos fiquem tranquilos, mesmo que eu fique um pouco mais distante da área central da cidade. Então, com certeza, o Novo Hotel é uma boa opção, tá bom? Então, ele atende muito bem, da mesma maneira que o Quality, ele atende muito bem esse público corporativo e o público de famílias. Agora eu vou passar aqui o slide. Agora vamos falar da melhor parte, que são os nossos passeios aqui em Manaus. Gente, esse tour safari amazônico, nossa, todos vocês são convidados a conhecer o nosso passeio, porque ele é realmente sensacional. O tour safari amazônico, ele é o nosso carro-chefe, tá bom? E todas as pessoas que vêm aqui em Manaus precisam fazer ele. Você vir aqui em Manaus e não fazer o safari amazônico, não vale, é como se você não tivesse vindo. E o interessante desse tour é que ele visita as principais atrações que nós temos relativamente próximas aqui de Manaus num único dia. Então, vamos lá. A gente inicia o tour subindo o Rio Negro e visitamos uma plataforma de interação com os botos cor-de-rosa. Muitas pessoas têm uma série de dúvidas em relação a essa interação. Outro dia desses mesmo, uma amiga falou assim para mim, Vitória, eu fui ao passeio e não quis participar do nado com os botos porque em algum momento da minha vida eu ouvi falar que os botos ficam presos. Gente, isso não é verdade. Inclusive, vocês podem tranquilizar os seus clientes em relação a isso. Essa atividade ela só é possível porque os botos eles vivem naturalmente no habitat deles. O que atrai eles para estar participando dessa interação é o cheiro realmente do peixe. Porque durante a interação com os botos, existe uma plataforma flutuante, que é onde a nossa embarcação atraca, e aí os passageiros eles são organizados em grupo. De 5 em 5 pessoas vão entrando na água, é obrigatório o uso do colete. Então, Vitória, o meu cliente ele não sabe nadar, ele pode participar da interação com os botos? Pode, tranquilamente. Justamente porque o colete ele é uso obrigatório durante essa atividade. Então, o seu cliente, ele vai estar ali na água e dentro da água vai ter um monitor acompanhando essa atividade. Esse monitor, ele vai estar direcionando a atividade e ele é treinado pelo INPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, e que faz todo um trabalho de acompanhamento relacionado aos botos cor-de-rosa, a essa atividade que nós desenvolvemos aqui nessa região do Rio Negro. Então, eu acho super interessante a gente passar essas informações para os nossos clientes, porque dessa maneira eles se sentem mais seguros em relação a essa atividade. Até mesmo pelo momento, né, Vitória? A gente está num... Bom, as coisas evoluíram, né? O turismo que era antes, de antigamente, que envolvia atividades com animais, era de uma forma. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com a linguagem que a gente usa, porque tem muita. Hoje o momento é muito sensível, vamos dizer assim.
Então, é importante que a gente deixe claro que, olha, a atividade tem a preservação, eles estão no habitat. Então, quanto mais informação tiver para passar para o passageiro, é mais subsídio para uma venda segura, né? Com Eles não são certeza. prejudicados, né? Não existe, assim, os animais não são explorados, existe uma preocupação por Isso. trás, né? Sim, Isso. existe toda uma preocupação e um acompanhamento. Olha, uma coisa assim que é muito interessante que todos saibam. Essa atividade de interação com os botos cor-de-rosa, ela acontece exclusivamente na região do Rio Negro. Embora nós estejamos também muito próximos da região do Rio Amazonas. Mas por que, Vitória? Isso é tão específico? Porque na região do Rio Negro nós não temos um quantitativo de peixes tão grande quanto nós temos na região do Rio Amazonas. Os botos, eles são caçadores natos. Então, na região do Rio Amazonas, em que existe uma oferta muito grande de peixes, eles não são atraídos por você oferecer um peixe, por você estar ali mostrando. Eles não, sabe, eles não dão a mínima, eles vão lá caçar livremente. Na região do Rio Negro, isso é possível justamente em função dessa pouca oferta de peixes. E aí, facilmente, eles sentem o cheiro e vão lá participar da interação. E existe também vários estudos que são feitos em relação a essa atividade. E através desses estudos foi determinado um quantitativo de peixes que esses animais eles podem receber por dia. Então, até mesmo isso é controlado, até mesmo isso é acompanhado, não é feito de qualquer maneira. E uma coisa assim também bem relevante, eu acho interessante eu falar disso. Embora a gente fale sobre isso dentro da embarcação também, quando o passeio inicia. Em função de que os botos eles são animais extremamente sensíveis, a gente pede para que todos os clientes que tenham interesse em participar dessa atividade, que eles não utilizem protetor solar, repelente, perfume, desodorante ou qualquer outro produto químico nesse primeiro momento do passeio. Por quê? Porque esses produtos eles podem estar agredindo as mucosas dos botos. Então, por conta disso, a gente sempre, no nosso atendimento inicial, o primeiro contato com o cliente, a gente passa essa recomendação. Dentro da embarcação, quando o passeio inicia, o guia passa também essa recomendação. E é exatamente por isso que a plataforma de interação com os botos cor-de-rosa é o primeiro ponto que nós visitamos. Porque depois da interação, o cliente ele pode utilizar esses produtos normalmente. Tá bom? Então, beleza. Finalizada a interação... Muito bom, eu não sabia disso, ó. Tá vendo? Finalizada a interação, a gente cruza o rio e visitamos uma comunidade indígena. Gente, a comunidade indígena que nós visitamos no nosso passeio, ela é que fica mais distante. Por quê? A gente tem essa preocupação em visitar locais diferenciados. É importante que vocês saibam que os passageiros de vocês, aqui em Manaus, eles vão estar sendo atendidos de uma maneira bastante diferenciada. Então, todos os locais que nós visitamos, eles têm esse perfil de trabalho bastante alinhado conosco. E aí nós visitamos essa comunidade, onde os visitantes eles têm a oportunidade de assistir a demonstração de um ritual de boas-vindas. Mas como assim uma demonstração, Vitória? Acontece que um ritual indígena, ele demora em torno de 24, 36 horas. É uma coisa bastante demorada. Então, lá na comunidade indígena, os visitantes têm a oportunidade de assistir uma demonstração, que é uma pequena palhinha do que eles realmente fazem num período maior de tempo. E aí eles vão estar ouvindo um pouquinho das lendas do povo indígena, dos costumes, histórias. É um momento assim bem interessante que remete muito às nossas raízes também, como eu já tinha falado anteriormente. Então, depois da visita à comunidade indígena, nós descemos o Rio Negro e paramos para o almoço num restaurante flutuante de comida típica. O nosso almoço, ele é um dos pontos altos do passeio, tá bom? É um buffet livre, onde o cliente mesmo, ele se serve, ele pode repetir à vontade. Embora a base da culinária ela seja amazônica, o seu cliente também vai ter a opção de ou um segundo tipo de carne branca e também carne vermelha. Se seu cliente for vegetariano, não tem problema, porque nós trabalhamos com uma vasta opção de saladas, de frutas, de grãos. Então, a gente atende perfeitamente todos os públicos, tá bom? Depois do almoço, a gente para visitar uma criação de pirarucu. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir falar do pirarucu. Ele é conhecido como o bacalhau da Amazônia. Ele é o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Ele é da nossa região.
Então, nós visitamos essa criação de Pirarucu. Em seguida, nós visitamos o Encontro das Águas, que é tão famoso, não pode vir aqui em Manaus e não visitar o Encontro das Águas. Gente, é muito lindo de se ver. E é o encontro dos rios Negro e Solimões, e eles correm lado a lado por vários quilômetros sem que haja mistura das águas. Então, quando chega nesse momento do passeio, o guia que está na embarcação, ele passa uma série de explicações por que esse fenômeno acontece. E esse é muito um momento de encantamento, porque os clientes eles têm a oportunidade não só de observar o fenômeno, mas de compreender por que ele acontece. E geralmente, nesse retorno de volta para Manaus, já está todo mundo maravilhado, já está todo mundo encantado e querendo um pouquinho mais da nossa cidade. E esse passeio, ele inclui picape e drop-off nos hotéis urbanos, tá bom? Nos hotéis que estão dentro daqui do perímetro urbano de Manaus. Ele inclui taxa de embarque portuária, a taxa para interação com os botos cor-de-rosa, taxa de visita à comunidade indígena, almoço e acompanhamento de guia bilíngue. Todos os nossos passeios, eles são acompanhados por guia bilíngue, tá bom? Então, se porventura você tiver um cliente que seja de outro idioma que não o português, não é necessário você fazer uma solicitação diferenciada por conta do acompanhamento com ele no passeio. Gente, por que eu friso essa questão? Fih, só deixa eu te interromper um pouquinho, porque o slide está travado no golfinho. Eu não sei se tinha que rodar. Aham. Aí, agora tá, foi. Tava aí, aham. Tá, por enquanto vai ficar aqui mesmo e aí daqui a pouco eu vou passar, tá bom? Não, perfeito. Por que eu friso, gente, essa questão do pick-up e drop-off nos hotéis urbanos? De vez em quando a gente recebe umas solicitações do tipo: Vitória, o meu cliente ele vai estar hospedado num determinado hotel de selva. É possível vocês buscarem o cliente lá para iniciar o passeio e deixar ao fim do passeio? Não, gente, infelizmente não é possível. Por quê? Mesmo os hotéis de selva, que eles ficam mais próximos aqui de Manaus, eles já são distantes. Então, o nosso pick-up e drop-off, ele precisa ser feito nos hotéis urbanos mesmo, para que o cliente ele tenha disponibilidade de tempo para fazer o passeio. Então, é importante observar isso. Se você estiver fechando um hotel de selva e passeios urbanos com o seu cliente aqui em Manaus, observa que saindo do hotel de selva, não é possível fazer os passeios nas proximidades de Manaus. Os próprios hotéis de selva, eles têm toda uma programação de passeios ao redor dos hotéis. Agora vamos passando. O Tour Experiência Amazônica. Uma coisa, gente, vamos supor que o seu cliente ele vem para cá, para Manaus, e ele tem um tempo extremamente limitado, ele tem um tempo curtinho disponível para fazer os passeios, ou ele não se sente confortável com a possibilidade de passar o dia todo na embarcação. Por conta disso, nós criamos desdobramentos do Safari Amazônico. Como assim desdobramentos? Quando nós iniciamos o Safari Amazônico, nós subimos o Rio Negro. E aí, na segunda parte do passeio, que é quando nós descemos o Rio Negro, nós passamos em frente ao Porto de Manaus novamente. E é por conta disso que é possível acontecer esses desdobramentos. Caso o seu cliente ele só tenha disponibilidade pela parte da manhã, ele pode fazer o tour Experiência Amazônica, que é exatamente a programação da parte da manhã do Safari Amazônico. Então, o Tour Experiência Amazônica, ele contempla a interação com os botos cor-de-rosa e a visita à comunidade indígena. E aí, quando nós descemos o Rio Negro em direção ao restaurante flutuante, que nós passamos pelo Porto de Manaus, existe a possibilidade do cliente, nós paramos no Porto, os clientes que optaram por fazer a experiência amazônica fazem o desembarque, e os clientes que optaram por fazer somente a parte da tarde do passeio, que é o encontro das águas com o almoço, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante, fazem o embarque, tá bom? Então, esse passeio do Tour Experiência Amazônica, ele contempla essas duas atrações. Ele também inclui pick-up, drop-off, taxa de embarque no porto, taxa de interação com os botos cor-de-rosa, a visita à comunidade indígena e o acompanhamento de guia bilíngue. Diferente do Safari Amazônico, que vai de 9 da manhã às 16h30, o Experiência Amazônica ele vai de 9 da manhã até às 13h. Porque é nesse horário que acontece o desembarque desses clientes no porto. Passando, temos o desdobramento que acontece pela parte da tarde, que é o tour Encontro das Águas com Almoço.
Gente, como ele é uma continuidade do passeio que já está acontecendo, o horário dele de início é às 13 e o horário de término é por volta das 16h30. Os pontos visitados nesse passeio é o restaurante flutuante, que é onde nós paramos para fazer o nosso almoço, o flutuante de criação de Pirarucu e o encontro das águas. Esse passeio ele também inclui picape, drop-off, taxa de embarque no porto, almoço, a visita ao flutuante de criação de Pirarucu e o acompanhamento de guia bilíngue, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, o Safari Amazônico é o nosso carro-chefe, mas se porventura o seu cliente não tem disponibilidade para passar o dia todo no passeio ou não se sente confortável com a ideia de passar o dia todo na embarcação, você pode estar oferecendo os desdobramentos do passeio para ele. Uma informação importante, gente. No período da vazante que nós temos aqui no nosso estado, que vai de setembro a dezembro, de acordo com o nível das águas, é possível que a gente não consiga navegar dentro da região do Parque Ecológico do Janauari. Essa região é onde fica o restaurante flutuante na maior parte do tempo. De setembro a dezembro é que eles não ficam lá dentro, dependendo do nível das águas. Quando isso acontece, quando não é mais possível para a nossa embarcação navegar dentro do lago, os restaurantes eles são retirados, eles são estruturas flutuantes, então eles são retirados de dentro do parque ecológico e levados para a entrada do parque. E aí nós paramos lá para que aconteça o almoço no restaurante flutuante, tá bom? Outra informação importante, gente. Como eu tinha falado anteriormente, os botos eles são animais livres, eles estão vivendo no habitat natural deles. E nesse período da vazante, acontece um fenômeno chamado piracema, que é quando existe a movimentação dos cardumes de peixes aqui nos nossos rios. Por conta disso, é possível que passe um cardume de peixes e que o boto, que é um caçador natural, siga esse cardume e não tenha interesse em participar da atividade de nado. Tá bom? É muito difícil isso acontecer, gente. É muito raro. Vamos supor que a cada 300 realizações do nosso passeio, um dia isso não acontece. Mas é importante que o cliente ele tenha conhecimento dessa possibilidade, porque quando se trata de floresta, quando se trata de animal silvestre, é uma coisa realmente que não está no nosso controle, tá bom? Então, essa é uma nota bastante importante. Eu acho que vale a pena mencionar para que o cliente ele esteja preparado. Passando aqui. Gente, esses são os equipamentos que a gente utiliza nos nossos passeios fluviais, tá bom? Essas duas primeiras lanchas que vocês estão vendo, que essas que são as bem maiores, são os modelos de lancha rápida expresso. Esse é o nome do modelo que a gente utiliza aqui em Manaus. Como vocês podem ver, as nossas embarcações, elas têm um teto um pouco mais alto do que os das embarcações regulares, justamente porque as nossas embarcações elas foram construídas pensando no atendimento ao turista. E a gente sabe que nem todo mundo é pequenininho, que nem a gente. Eventualmente, a gente recebe pessoas que são bastante altas e elas não se sentem desconfortáveis na nossa embarcação, justamente porque elas foram projetadas, pensadas para a realização do passeio. Eu acredito que vocês consigam visualizar essas grades que nós temos cercando a parte do teto dessas duas embarcações maiores. O que acontece, gente? Quando chega lá no Encontro das Águas, que é o último ponto que nós visitamos, tanto no Tour Safari Amazônico quanto no Tour Encontro das Águas com almoço, a nossa tripulação divide os passageiros para que seja capaz de manter o equilíbrio da embarcação e parte do grupo tem a possibilidade de visualizar o Encontro das Águas de cima, do teto da embarcação. E aí depois existe uma troca. Os passageiros que ficaram na parte interna da embarcação, eles sobem, e os que subiram inicialmente, eles voltam para a parte interna, justamente para manter esse equilíbrio da embarcação. Gente, isso é algo muito especial, é realmente super diferenciado. Nós somos, uma coisa que eu comentei com a Tati no nosso encontro em São Paulo, nós somos a única empresa do mercado que oferecemos isso, justamente porque a construção das nossas embarcações, ela foi pensando no atendimento ao turista. Então, imagina que especial. Você está lá no Encontro das Águas e tem a oportunidade de tirar uma selfie com o Encontro das Águas no fundo. Isso é muito legal, gente. Se o cliente ele tivesse a possibilidade de visualizar o Encontro das Águas somente de dentro da embarcação, ele jamais teria a mesma visão que ele tem quando ele vai para a parte superior.
Mas uma coisa que eu peço a vocês, no momento de fazer a venda, é importante que vocês expliquem para o cliente que esse é o modelo de embarcação que nós utilizamos. Por quê? Vamos supor que a gente tem um feriado, que a gente tem uma saída e a gente tem um movimento muito grande de pessoas. Nós temos 2 embarcações, nós vamos utilizar 2 embarcações. Mas se porventura a gente precisar utilizar uma terceira embarcação por conta do modelo, por conta do movimento, perdão, ela já não vai ser mais nessa exata configuração. Nós temos fornecedores que trabalham conosco há muitos anos e que têm um padrão de qualidade muito semelhante ao nosso. Eles são administrados por nós da Amazon Explorers, mas não tem a possibilidade de subir no teto para visualizar o encontro das águas. Então, a gente pede muito cuidado com isso no movimento da venda. Eu costumo falar que é interessante você deixar isso como uma surpresa, um diferencial. O seu cliente vai chegar aqui em Manaus, ele não está esperando por isso e ele vai ficar extremamente encantado quando ele tiver esse acesso a visualizar o encontro das águas dessa maneira. Mas eu peço cuidado no momento da venda, por quê? Por conta de uma possível superlotação, a gente vai estar utilizando uma terceira embarcação que está dentro desses padrões de qualidade, mas que não possui esse teto projetado para o passeio, tá bom? Vi, só deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. Tem um questionamento da Silmara, primeiro que eu tenho que falar que ela tá adorando tudo. Que ótimo! E ela tá com uma dúvida se janeiro ou fevereiro é uma boa época para ir. Quais são as melhores épocas para ir? E quanto tempo você indica para poder aproveitar ao máximo, né? Apesar que eu sempre falo, uma semana para qualquer destino sempre é pouco, para você conhecer bem. Mas assim, o que você indica? Qual mês e quanto tempo? Tá bom. Então, começando do começo. Janeiro e fevereiro, sim, é uma época muito boa para visitar Manaus. Mas a melhor época para visitar Manaus é quando o nível dos rios ele já está bem alto. Então, em abril, a gente tem um rio bastante cheio e a paisagem ela fica belíssima. Inclusive, nessa época, a nossa embarcação ela consegue navegar dentro de uma área de Igapó. Igapó é floresta alagada. E aí, navegando na floresta alagada, o cliente ele vai navegar na mesma altura da copa das árvores. Gente, isso é muito especial. Muito especial. Então, assim, sem dúvida, visitar a gente no período em que o rio está bastante cheio, que vai aí de março até mais ou menos julho, é interessante, é super interessante. Todas as épocas elas são boas para visitar a gente, porque a gente tem a oportunidade de visualizar paisagens diferentes. Mas, sem dúvida, a floresta alagada é uma coisa muito especial. E faltou alguma parte da pergunta dela eu responder? Quantos dias? Do tempo. É, isso. Então, gente, se o seu cliente ele vai para um Jungle Lodge, é interessante que ele passe, assim, pelo menos 4 dias aqui em Manaus. Se ele não vai para um Jungle Lodge e ele vai ter contato com a floresta em day tours, saindo de Manaus e retornando para Manaus, é interessante que ele passe uma semana. E aí você vai montar uma programação intensa para ele. Caso seja aquele cliente que ele quer passear e depois ele quer relaxar, aí é interessante algo entre 8 e 10 dias. Mas se for um cliente disposto a vivenciar uma programação intensa, eu acredito que 7 dias, em torno de 5 a 7 dias aqui em Manaus é um tempo interessante. Respondido? Respondido, Vi. Pode bacana. Prosseguir. Legal. Gente, essa terceira embarcação, que é bem menor, e vocês estão visualizando aqui na tela, ela é a embarcação que nós utilizamos nos nossos passeios privativos. Esse é um bote de alumínio, tá bom? É importante que vocês saibam que todas as nossas embarcações, elas obedecem às normas, aos padrões impostos pela Capitania dos Portos. Então, a gente está sempre verificando tudo, a gente está sempre atualizando tudo que é necessário ser atualizado conforme as normas. Então, você vê essa embarcação, nossa, Vi, mas essa embarcação é pequena, para alguém que nunca andou numa embarcação assim, como é que meu cliente vai se sentir? Pode ter certeza que ele vai se sentir bastante seguro, porque nós transmitimos essa segurança. Tudo isso aqui que eu estou explicando para vocês, a gente também passa um briefing disso para o cliente, para que ele saiba o tipo de equipamento que ele vai estar utilizando no passeio dele. E essa embarcação, é necessário que ela seja desse tamanho, justamente porque nos nossos passeios fluviais, a gente percorre longas distâncias. Então, a gente precisa de bastante velocidade para realizar toda a nossa programação, tá bom? Nós nunca
Uma coisa interessante, nesse período, nesse novo normal que a gente está vivendo, a gente trabalha com 50% da capacidade das nossas embarcações, conforme as normas vigentes no momento. Mas assim, independente desse momento, nós nunca trabalhamos com a lotação completa das nossas embarcações. Essa é uma política da empresa, justamente para que o cliente ele tenha uma mobilidade maior, ele tenha um conforto maior enquanto ele está na lancha. Então, a gente pensa bastante nisso, tá bom? Vou passar aqui o pessoal slide. aqui, olha, eu tô dando uma passada de olho aqui no chat, só tô vendo fã. Oh, que coisa boa que vocês estão gostando. Tá doido, tá enlouquecido, querendo conhecer, ótimo. pedindo aqui o fã. Isso significa que vocês estão gostando. Olha, sou super a favor da gente marcar esse fã, tá bom, gente? Vocês vão ser super bem-vindos aqui em Manaus. E acontecendo, eu vou pessoalmente acompanhar a programação de vocês. Olha que tá gravado, hein? Tá gravado e vai gravado, tá gravado. Detalhe, os próximos passeios que ela vai falar, gente, sensacional. Se vocês estão com vontade agora, imagina os próximos que ela falar. Tá? Ai, gente, estou super feliz que vocês estão se encantando com Manaus. Isso para mim é tudo. Vamos lá. Agora a parte dos nossos passeios terrestres. Gente, agora a gente está aqui na tela com o tour das Cachoeiras de Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo é um dos municípios que nós temos que fica relativamente próximo de Manaus. São 107 quilômetros de distância, numa estrada que é bem boa, tá bom? A estrada de acesso entre Manaus e Presidente Figueiredo, ela tem uma qualidade bem bacana. Essa é uma das perguntas que os clientes fazem bastante pra gente, então eu creio que seja interessante que vocês tenham essa informação também. É uma estrada super tranquila. E a gente percorre esses 107 quilômetros até chegar no município de Presidente Figueiredo. Chegando lá, a primeira cachoeira que nós visitamos na nossa programação é a Cachoeira de Iracema, que é essa cachoeira aqui embaixo, com esse paredão maior que vocês estão vendo aqui na tela. Lá na Cachoeira de Iracema, do ponto em que o veículo estaciona até a queda d'água, a gente faz uma breve trilha, coisa de 20 a 30 minutos. E é nesse momento que os clientes, os nossos visitantes, eles têm a oportunidade de visualizar um pouco mais da fauna, até mesmo da própria flora que nós temos aqui na nossa região. Embora seja tudo floresta amazônica, a paisagem que ele visualiza quando ele faz um tour fluvial e a paisagem que ele visualiza quando ele faz um tour terrestre para Presidente Figueiredo é totalmente diferente. Então, assim, é bacana que o cliente faça esses dois passeios para que ele tenha uma ideia, uma dimensão maior da nossa floresta. Isso é interessante, ter a oportunidade de notar esses aspectos que são diferentes. E aí, aqui na cachoeira, os clientes eles vão ficar livres para curtir, ficar embaixo da queda d'água proporciona uma massagem natural que é incrível, que é muito relaxante, que é muito revitalizante. Então, para aquele seu cliente que ele está buscando uma aproximação maior com a natureza, que ele está nessa pegada de se renovar, é muito bacana. Eu super recomendo esse tour. Depois da visita à Cachoeira de Iracema, a gente para numa área que se chama Corredeira do Urubuí, que fica dentro mesmo da cidadezinha de Presidente Figueiredo. Lá na Corredeira do Urubuí é onde nós fazemos o nosso almoço, numa churrascaria. E aí, diferente do almoço, do passeio do safari, dos passeios fluviais em geral, que é um buffet livre em que o seu cliente mesmo se serve, o almoço aqui nas Cachoeiras de Presidente Figueiredo ele é um à la carte. Então, o guia vai estar apresentando para os clientes as opções daquele dia. Nós sempre trabalhamos com uma ou duas opções de carne branca e opções de carne vermelha também, para atender a todos os públicos. E o cliente vai estar escolhendo, selecionando aquilo que ele quer comer e o almoço dele vai ser levado para a mesa, tá bom, gente? Depois do almoço, a gente visita a Cachoeira do Santuário, que são essas duas fotinhas aqui que vocês estão vendo em cima da foto da Cachoeira de Iracema. A Cachoeira do Santuário, ela tem várias quedas d'água. E, ao fim, isso forma uma piscina natural. Então, é assim, um ambiente paradisíaco, é super bonito. A Cachoeira do Santuário, ela fica dentro de um parque ecológico, então é uma área de preservação. Existe todo um cuidado em preservar a floresta ao redor, em preservar as trilhas. Em ambas as cachoeiras, o carro ele fica estacionado
numa distância que é considerada segura, tá bom? Da queda d'água, justamente para evitar essa aproximação do veículo até a área da cachoeira. Então, esse é um passeio maravilhoso para aquele cliente que está numa pegada de se aproximar realmente da natureza. O que esse passeio inclui? Ele inclui o picape, o drop-off, a gente busca o seu cliente no hotel dele, deixamos ao fim do passeio, taxa de visita em ambas as cachoeiras, o almoço e o acompanhamento do guia bilíngue. Alguém tem alguma pergunta para fazer em relação a esse tour? Posso passar o slide? Passa, Vi, não pipocou nenhuma pergunta em relação a esse passeio por enquanto. Bacana, legal. Mas se depois vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente retoma. Agora nós temos o City Tour histórico. Com certeza esse é um passeio super necessário para quem quer conhecer Manaus. O nosso City Tour histórico, ele visita as principais atrações que nós temos na área do Centro Histórico de Manaus. Então a gente tem visita interna, guiada, dentro do Teatro Amazonas, que é tudo aquilo que eu já falei para vocês no início desse nosso encontro. Não tem como mesmo vir em Manaus e não colocar os pés no Teatro Amazonas, porque é um local muito especial, é um dos nossos principais cartões postais. Ele visita também o Palacete Provincial. O Palacete Provincial, ele foi a sede do Comando Militar aqui no Amazonas durante muitos anos. Inicialmente ele foi construído para ser o palácio realmente de um dos governantes que nós tivemos aqui. Posteriormente ele foi transformado em sede do comando e ele abriga várias exposições de artistas locais. Então, para aquele cliente que ele quer realmente estar um pouco mais próximo da nossa cultura, é interessante que ele faça visita ao Palacete, porque ele vai ter acesso a obras de artistas locais que ele não vai ter acesso em outros locais. A gente visita também o Mercado Municipal, eu já tinha falado um pouquinho dele no início do nosso encontro. E aí lá no Mercado Municipal tem vários quiosques que fazem a venda de artesanatos, de mimos, de lembranças, de guloseimas daqui da nossa terra. Então esse é o momento em que seu passageiro ele vai ter a oportunidade de comprar mimo para todo mundo da família. Camisa, boné, coisas com dizeres amazônicos, é lá mesmo que ele vai encontrar todos esses produtos. Depois disso, nós visitamos o Museu do Índio. O Museu do Índio ele é administrado pelas Irmãs Salesianas aqui na nossa cidade. E durante muitos anos, e isso acontece também hoje em dia, a comunidade católica ela vem promovendo várias missões na região do Alto Rio Negro. Por conta disso, o Museu do Índio ele abriga um acervo riquíssimo de peças indígenas. Como vocês sabem, a cultura indígena ela é intrínseca a gente. Então, não tem como visitar toda a parte histórica de Manaus e ignorar o nosso lado indígena. É super importante fazer essa visita ao museu, porque assim os clientes, os visitantes, eles têm a oportunidade de conhecer um pouco da imensidão e da riqueza de cultura indígena que nós temos aqui no nosso estado. Pessoal, esse passeio, como todos os nossos outros passeios, ele também inclui o picape, o drop-off, as taxas de visita em todos os locais que eu mencionei aqui e o acompanhamento do guia bilíngue. E aqui, nessa primeira e segunda foto, nós temos o Teatro Amazonas. Nessa terceira foto, a gente tem o Monumento de Abertura aos Portos. Vocês recordam que anteriormente eu falei que em frente ao Teatro Amazonas tem uma praça que se chama Largo de São Sebastião? Então, esse monumento, ele fica lá no Largo de São Sebastião e nós visitamos os arredores da praça durante a City Tour também. Essa quarta foto é uma foto do Mercado Municipal e aqui em cima dela a gente tem a visão interna do mercado, onde vocês conseguem visualizar os quiosques que fazem aí a venda dos artesanatos e das guloseimas. Vi, tem um questionamento aqui no chat se os passeios são indicados para a melhor idade. Sim, com certeza. Com certeza, todos os nossos passeios eles são indicados para a melhor idade. Mesmo o Tour das Cachoeiras. Por que mesmo o Tour das Cachoeiras? Porque a trilha que a gente faz é uma trilha bastante tranquila. Se seu cliente ele é disposto, ele tem um condicionamento físico razoável, ele consegue fazer tranquilamente todos os nossos passeios. Se ele já é aquele cliente mais idosinho, que ele realmente apresenta uma dificuldade em caminhar, aí eu já não recomendo especificamente o Tour das Cachoeiras. Mas se ele ainda tem bastante disposição, bastante vigor, até mesmo o Tour das Cachoeiras é bastante tranquilo, tá bom?
Mais alguma pergunta? Eu tô vendo aqui piscar o chat. Não, pode continuar. Tranquilo? Beleza. Vou passar então. Gente, agora chegou a parte de falar do Musa. O Musa é um local muito especial que nós temos aqui em Manaus. Ele é o nosso jardim botânico. E o Musa, ele é um museu a céu aberto e ele fica dentro da maior floresta urbana do planeta. Então, o seu cliente que visita o Musa, ele visita algo muito único, um lugar muito, muito especial. É uma reserva florestal, ela fica bem distante da área central daqui de Manaus. Por isso, o tour do Musa, ele visita especificamente o Musa. Por que a gente não teria tempo para visitar outro passeio? É claro que dentro de um tour privativo, em que a gente consegue fazer uma configuração diferenciada, é possível sim visitar um Musa num turno e estar visitando uma outra atração em outro momento. Mas dentro do nosso passeio regular, a gente visita especificamente o Tour Musa, podendo ter saída pela manhã, matutino, ou saída vespertina. Ele fica em torno de 1 hora de distância da área central aqui de Manaus e ele é um espaço enorme. Então, dentro do Musa, o seu cliente ele vai ter a possibilidade de visualizar um lago que tem diversas espécies de plantas aquáticas da região, inclusive a Vitória Régia. Uma coisa bem bacana em relação ao Musa, gente, é que é o seguinte, a Vitória Régia é uma planta aquática que sobrevive principalmente no período da cheia, no nosso período de inverno. Então, quando chega o verão e o nível da água ela desce, diminui bastante, a Vitória Régia entra num processo natural de decomposição. E aí já não é mais possível visualizar ela do jeito que a gente vê nas fotos, bem bonita, bem verdinha. Mas no Musa, por se tratar de um lago artificial, em que os botânicos que estão no Musa desenvolvem um trabalho o ano todo de manter essa água com a temperatura ideal, com os nutrientes ideais, mesmo no período do verão é possível visualizar a Vitória Régia lá no Musa. Isso é uma coisa bem bacana, porque muita gente que vem aqui em Manaus quer ver essa planta tão especial e é a maior planta aquática do mundo. É uma coisa que chama bastante atenção. Então, existe esse lago, existe também um orquidário, que tem várias espécies de orquídeas e bromélias da Amazônia. Então, dentro da região do parque, vai ser possível também fazer trilhas. Durante essas trilhas, o guia vai estar comentando sobre as espécies de plantas que são comestíveis, sobre as espécies de plantas que são medicinais. Temos também um serpentário dentro do Musa. É importante que vocês saibam que as serpentes que estão lá, elas são voltadas para pesquisa científica. Não é como se fosse um zoológico. A pegada ela é totalmente diferente, mas os visitantes conseguem visualizar essas serpentes, tá bom? E tem também o ponto alto, literalmente o ponto alto do Musa, que é uma torre de observação que tem 42 metros de altura. E quando o visitante ele sobe até essa torre, ele consegue visualizar a floresta de cima da copa das árvores. Isso é uma coisa muito legal, gente. É uma experiência totalmente diferenciada. E até mesmo para a gente que é daqui, quando nós visitamos o Musa e visualizamos aquela imensidão verde, é uma sensação muito legal. Então, imagino que para quem não é daqui também deva ser algo muito, muito especial. Da mesma maneira que os nossos outros passeios, o Tour do Musa ele inclui picape e drop-off, taxa de visita e acompanhamento de guia bilíngue. Alguém teria alguma pergunta para fazer em relação a esse passeio? A Tati até já respondeu ali, Vitória, que a Elisângela perguntou se nesses passeios o guia já está incluso. E a Tati disse que sim, quando você adquire o guia bilíngue já está incluso, né? Isso mesmo, já está incluso e todos os nossos passeios são acompanhados por guias bilíngues. Gente, esses aqui são os equipamentos que a gente utiliza, tanto nos nossos passeios terrestres, quanto no picape e drop-off que nós fazemos para iniciar ou para finalizar cada um dos nossos passeios, tá bom? Então, quando a gente atende até 2 PACs, seja num serviço regular ou num serviço privativo, a gente costuma utilizar veículos sedã no modelo Prisma ou similar, tá bom? E aí, até 8 PACs a gente utiliza van, a gente trabalha principalmente com o modelo Master da Renault, e acima de 8 PACs a gente utiliza micro-ônibus nesse modelo aqui, que é o modelo Marco Polo. É claro que a gente trabalha eventualmente com ônibus também. Quando a gente faz o atendimento de grupos e existe a necessidade, a gente trabalha com ônibus.
mas dentro do dia a dia, quando a gente faz o atendimento do regular, a gente costuma trabalhar com esses equipamentos que vocês estão visualizando. Muitíssimo Certo. obrigada, gente. Esses aqui são os nossos contatos. Eu adorei falar para vocês do meu destino de Manaus, que é uma cidade que eu amo tanto. Eu espero que vocês tenham gostado também. A gente que... Nossa, eu até falei, já? Acabou? E fui olhar no relógio, a gente está aqui em 1 hora e passou assim que nem sentimos. Mas eu acho que foi muito... Acho não, tenho certeza que foi muito produtivo. O pessoal interagiu bastante. Já tenho certeza que vai sair daqui do chat do treinamento e vai começar o assunto lá nos grupos. Nós temos 3 grupos hoje, Vitória, no WhatsApp. E aí sai do treinamento, vai para o grupo e aí começa. Mas é bom que aí gera insight, gera quem tem o destino, já tem, que não, assim como eu, que não vendeu, agora está aqui se coçando para começar a operar e vender e ter experiência também. Jordano, que está na sala, está em Manaus agora, não nos deixa, ele é daí, então ele não nos deixa mentir, que sim, a gente vive falando da terra de vocês, digamos assim, né, dessa cidade maravilhosa. Eu acho que o fã, gente, vamos pensar nisso daí. Conheço umas agências aí que são boas, tem que sabe? marcar esse fã. Vamos marcar vamos pegar uma operadora boa aí, viu, Lili? Vou conversar lá com a Simone. Agora a EHTL está com a Eri, então vamos tocar esse fã aí, vamos ver o que acontece. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ó, só para falar do fã, a gente vai lançar sim. A EHTL tem um formato diferente de fan tour, né? A gente sempre faz com o fan tour baseado em campanhas de vendas. Certo. Então, eu vou lançar o desafio para vocês. Olha e o ano que vem sai esse fan tour, ok? Pode contar com a gente. Que coisa boa! Então vamos, Silvia. Feliz em receber vocês. Então, vamos colocar a roupa. Nosso lema é: já estamos com a roupa de ir. Então, vamos colocar a nossa roupa, vamos nos preparar. Silvinha aí lança o desafio. Jordano está dizendo que quem já está aí pode se juntar ao grupo. Eu acho que deve se juntar ao grupo. Aqui nosso lema é integração trade, então a gente tem que unir, tem que trazer todo mundo. Silvinha vai montar aí esse fã, vai desenhar e com certeza a gente divulga nos grupos. Gente, a Lili que está na sala, ela vai sair de férias, então vamos fazer as perguntas e liberar a Lili para as férias. Eu não estou vendo ela aqui agora, mas ela deve estar rindo na minha cara. Tô aqui, tô te ouvindo. Apareceu ali. Apareceu. Gente, alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou encerrar a sala. Mas assim, se alguém tiver alguma dúvida, tanto do destino, como da operação, como dos passeios, alguma particularidade, tem os contatos em tela, tanto da Vitória quanto da EHTL, enfim, não fiquem na dúvida. Vocês sabem que o grupo é para isso, é para o apoio, é para ajudar. Então, não vamos perder venda ou, né, despertar os nossos clientes por medo de perguntar, gente. Não, vocês conhecem lá como que é o nosso ritmo, né? Olha, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem mesmo, vocês sintam-se à vontade para estar perguntando. Eu adoro falar sobre o Manaus, isso para mim é muito bom. Então, mesmo que não seja agora, mas posteriormente, se surgir uma solicitação que envolva Manaus e vocês não se sentirem totalmente seguros, ou mesmo que se sintam, se for realmente algo que foge do padrão e houver necessidade de um esclarecimento, de tirar uma dúvida, fiquem à vontade. Para mim vai ser um prazer falar um pouquinho mais daqui. Vitória, só uma última pergunta. As vacinas, precisa tomar vacina para ir para Manaus? Como é que vai ser? Não existe nenhuma obrigatoriedade relacionada a isso, tá bom? Então, gente, é vender ou nós mesmos nos programarmos. Sim. E partiu Manaus. Para ganhar o fã, né? Agora a missão tá com a Silvinha lá. Silvinha, ó, anota aí. Me aguardem.
Me aguardem, vamos todos para o fã. Tenho certeza que todos vocês, com todas essas dicas que a gente está trazendo para vocês todas as quintas-feiras, vão estar preparadíssimos para vender muito e ganhar esse fã maravilhoso. E Vitória, amamos a sua apresentação. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Gente, é isso. Falei, gente, depois que fosse essa apresentação, que todo mundo ia ficar com vontade de ir para Manaus. Eu fiquei com vontade na semana passada e eu quis passar para vocês, porque eu não sou obrigada sozinha, né? Bom, então é isso. Então, Silvinha vai lançar o desafio. Provavelmente depois a gente divulga lá no grupo. Silvinha, manda um desafio para a gente ir lá para Paritins logo, lá para começar logo com o pé direito, já que vamos, né? Imagine, vamos sair do sul lá para cima, então vamos começar com o pé direito. Carla, você tem que escolher se você é vermelho ou azul, hein? Tem que escolher antes. Não pode ficar em cima do muro. Eu acho que um dia eu sou vermelho e outro dia eu sou azul, mas tudo bem. Só que ninguém pode saber lá em Parintins. Não. Isso é só em off. Deixa entre a gente. Gente, agradeço, então, a presença de vocês aqui. Agradeço o pessoal da EHTL pela parceria. Vitória, muito obrigada. Prazer te conhecer. Prazer Eu quero já reunir a minha equipe, te colocar em contato e a gente, enfim, fazer muitos negócios. Silvinha, ó, a galera aqui tá a mil nesse negócio da fã. Vamos ver se a gente consegue desenvolver isso. E quinta-feira que vem, nós teremos um espacinho na agenda, porque quinta-feira que vem nós estaremos na Festures, e aí a nossa live vai ser live mesmo, inclusive, de repente, a gente faz do stand lá. O que vocês acham, menina? Vamos falar com a Simone sobre isso. De repente, a gente faz uma visita no stand da EHTL, então a gente Legal, vamos. Via Instagram. Inclusive, tem gente aqui na sala que vai estar lá com a gente, né, no primeiro evento durante a Covid aí, então quinta-feira que vem a gente está em Gramado, integração trade na Festures. Eu estou bem ansiosa, só de falar minha barriga já dá mas vai dar tudo certo, já tá, as coisas já estão, a programação já está aí. Então é isso, gente, agradeço demais, porque a gente está aqui há 1 hora e sala ainda cheia, todo mundo aqui com a gente, então até a próxima. Beijo, meninas. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, Vi. Obrigada a vocês. Beijos. Tchau.